Hoje a gente vai mergulhar em uma história que, olha, fascina duas das maiores religiões do mundo há mais de 1500 anos. A incrível lenda dos Sete Adormecidos. Pois é, imagina só. Essa pergunta é o ponto central, é o coração de toda essa lenda. Uma ideia que parece simples, mas que tem consequências gigantescas que ecoam até hoje. Ok, vamos entrar de cabeça nisso. A escala de tempo aqui é de impressionar. Estamos falando de um sono que durou toda a transição do Império Romano pagão para a era cristã. É muito tempo. Para a gente entender de verdade como essa história se tornou tão poderosa, vamos dar uma olhada na narrativa principal, nas diferentes interpretações religiosas, nos debates sobre os detalhes, na jornada dela pelo mundo e, por fim, na sua influência surpreendente nos dias de hoje. Então, vamos começar com a primeira parte, a narrativa base, a espinha dorsal que sustenta todas as versões dessa lenda. O contexto histórico aqui é super importante. Naquela época, sob o imperador Décio, o Império Romano exigia que todo mundo adorasse os deuses pagãos. Se recusar, era um crime punido com a morte. Então esses jovens não estavam só se escondendo, eles estavam literalmente fugindo para salvar a vida e a fé. A sequência de eventos parece coisa de filme, né? Eles buscam refúgio, acabam presos e, por uma intervenção divina, adormecem. E quando acordam, um ato simples como tentar comprar pão revela o tamanho do milagre. O mundo que eles conheciam simplesmente não existia mais. E é bem aqui que a história ganha novos caminhos. Vamos ver como o cristianismo e o islamismo pegaram esse milagre e o interpretaram de maneiras diferentes, mas igualmente profundas. Olha que interessante. Para os cristãos da época, que discutiam muito se a ressurreição era só espiritual ou também física, o despertar desses jovens era uma prova viva, corporal. Já no Islã, o foco muda um pouco. A história vira uma lição sobre humildade, sobre aceitar que o conhecimento de Deus vai muito além da nossa compreensão. No Alcorão, eles são chamados de Ashab al-Kahf, que significa os companheiros da caverna. Uma surata inteira, um capítulo completo, tem o nome da caverna, o que mostra o peso que essa história tem na tradição islâmica. E essa citação do Alcorão ilustra a perspectiva islâmica de um jeito brilhante. O texto fala diretamente sobre a incerteza dos detalhes. A mensagem é clara. Ficar debatendo sobre números exatos não leva a nada. O que realmente importa é a lição espiritual e a soberania do conhecimento de Deus. Essa incerteza toda leva a gente para a nossa terceira parte. As contradições e os mistérios da lenda, na verdade, não enfraqueceram a história. Pelo contrário, eles mostram como ela foi sendo adaptada e recontada com o tempo. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta? Essa não é nada simples. Diferentes tradições dão números bem diferentes. Algumas fontes antigas falam em 3, 7 ou até 8 adormecidos, mas o número 7 acabou se tornando mais famoso, se fixando principalmente na tradição ocidental. Agora, o que é realmente curioso nesse slide é ver como os nomes mudam. Dependendo da língua e da cultura, se é grega, siríaca, copta, os nomes dos adormecidos são completamente diferentes. Isso mostra como cada povo se apropriou da história, tornando-a sua. E não é só o número de pessoas, a duração do sono também varia. A lenda dourada da Idade Média calcula 196 anos. Já Gregório de Tours fala em 373. O Alcorão especifica 309 anos, um número que, de forma bem inteligente, concilia os calendários solar e lunar. No fim das contas, o ponto crucial é que os números exatos importavam menos que o milagre em si. Agora vamos ver como essa história que começou numa única cidade, Éfeso, se transformou num fenômeno internacional, uma das histórias mais contadas da Idade Média. A gente acredita que a história nasceu em grego, lá mesmo em Éfeso. Só que os primeiros textos que sobreviveram até hoje são traduções em siríaco. E a partir daí, a coisa explodiu em popularidade. Essa lista de traduções é de cair o queixo, sério. Ela mostra o apelo universal da história. Do Oriente Médio à Irlanda e até a Ásia Central, a lenda dos Sete Adormecidos encontrou um público em todos os lugares, quebrando barreiras de língua e cultura. E na Europa, duas obras foram essenciais para espalhar essa história. Gregório de Tours apresentou para o mundo que falava latim lá no século VI, e a Lenda Dourada, que era tipo um best-seller da Idade Média, marcou a história de vez na cabeça das pessoas séculos depois. E tudo isso nos traz para a nossa última parte. Como uma história tão antiga continua aparecendo no nosso mundo de hoje de jeitos que a gente nem imagina. O tema de um sono tão longo que atravessa o tempo inspirou diretamente um monte de clássicos da literatura.
O mais famoso talvez seja Rip Van Winkle, mas a ideia aparece em ficção científica, fantasia e até poesia, mostrando como ela é versátil. E o mais legal é que em várias línguas, principalmente lá no norte da Europa, a expressão sete adormecido ainda é usada para falar de alguém que ama dormir. É um eco vivo da lenda medieval no nosso vocabulário do dia a dia. A lenda também tem um legado físico, sabe? Várias cavernas na Turquia e no Oriente Médio disputam o título de ser o local original da história. Elas atraem peregrinos e turistas, mantendo a história viva não só nos livros, mas também nos lugares. E essa talvez seja a grande questão. Seja como um símbolo de ressurreição, uma prova do poder divino, ou simplesmente uma fantasia de fugir das pressões da vida, a lenda dos sete adormecidos toca num desejo universal do ser humano, o de transcender o tempo. E esse desejo é tão forte hoje quanto era há 1500 anos.